Pessoal, oi. Claro. Olha só, galerinha. Vamos ter que fazer uma experiência virtual aqui na sala de aula de novo, para poder entender o mundo à nossa volta. Quer ver? Olha só. Através de uma máquina que mede calor, o calorímetro. O calorímetro. Aqui, por enquanto, a gente pode fingir que o calorímetro é uma máquina que tem um leitor digital. Assim, tu bota a coisa lá e ele diz quanto calor ganhou e perdeu. Não é assim, né, galera? Certo? Não é assim. Mas está lá o calorímetro. Eu vou botar uma certa substância nesse calorímetro com uma certa temperatura inicial, T0. E aqui na ciência, tu sabe que a gente sempre tenta representar graficamente os experimentos que nós fizemos, né? Eu quero representar a temperatura com a quantidade de calor. A quantidade de calor pode pensar em calorias, temperatura em graus Celsius, que é o mais fácil, para a gente intuir o que está acontecendo. E caramba, aquele objeto estava bem frio, com temperatura abaixo de 0, olha só que legal. E aí eu liguei o calorímetro, e o calorímetro foi me falando quantas calorias esse corpo estava recebendo. E como eu tinha um termômetro aqui instalado no corpo, eu podia ler também a temperatura do corpo. Eu podia ler a temperatura em que ele estava e saber quantas calorias ele havia recebido. Tudo bem? Né? Nada demais, né? O equipamento vai me dizer lá, recebeu 1 caloria, 2, 3 calorias, 100 calorias, 101 calorias. E eu vou acompanhando pelo termômetro qual é a temperatura. O que é esperado? Que quanto mais calor, maior a temperatura, pelo amor de Deus, tem que ser, né? Eu jamais vou me esquecer a gente fazendo essa experiência lá na UFSC. A gente compra o jaleco branco, assim, fica se achando cientista. O jaleco branco, tá? As bancadas e tal. E aí, calor, temperatura, beleza. Só que de repente, a gente com o cronômetro ali do lado, de repente o termômetro para de subir. Aí o termômetro para de subir, ele para. E o cara chega até a dar uns petelecos no termômetro. Ih, professor, meu termômetro quebrou. Bota outro ali e continua na mesma temperatura. Apagou o fogo apagou. E olha o fogo, não, e o fogo está ardendo embaixo do negócio. Se a temperatura a mesma. O que tu vai fazer? A vontade é tu mentir, né? É tu continuar na linha que estava, né? Mas não tem jeito, começou a ficar a temperatura constante. No começo tu fica um pouco irritado, mas depois tu olha para a substância que tu está trabalhando e aí tu percebe que tem um cantinho dela que começou a mudar de fase, a derreter. Aí, tá, pelo menos agora eu já sei para onde é que está indo essa quantidade de calor, né? Parou de subir a temperatura, mas a mudança de fase começou. E depois que a última parte, que era sólida, fica líquida, aí a temperatura volta a subir. Volta a subir, volta a subir. Só que de repente a temperatura para de subir. O que está acontecendo? Mudança de estado físico. E agora é mudança de qual para qual? Na hora que a última gota líquida foi para o estado, viu? Foi para o estado gasoso, aí o gás volta a subir a temperatura. Cuidado, galera, este gráfico que eu estou fazendo para vocês é para substâncias puras. Ou seja, é água pura, álcool puro, gasolina pura, glicerina pura, alumínio puro. Porque se eu misturo duas coisas, não é assim. Quando eu estou trabalhando com uma mistura, via de regra, esse patamar aqui ele até existe. Mas dentro desse patamar ocorre uma pequena mudança de temperatura. A química até vai além. Ela fala da mistura eutética e azeotrópica, certo? Beleza? A mistura azeotrópica é aquela que a temperatura de ebulição permanece constante, né? E a outra varia, e a eutética é o contrário, certo? Mas o importante é tu saber que substâncias puras, durante a mudança de estado físico, a temperatura permanece absolutamente constante, a mesma. É quase como se Deus tivesse colocado uma regra na criação do universo. E eu digo que as substâncias puras, ao mudar de estado físico, permanecerão com a temperatura constante. E bateu o martelo da criação. Buf. É uma regra natural. Depois nós vamos entender que essa regra natural é inteligível do ponto de vista atômico, né? Mas é isso que é importante, não esquecer isso. Substâncias puras, ao mudar de estado físico, apresentam a temperatura constante do início ao fim. Olhando um gráfico desse, tu também já tem que ter a manha de sacar que essa primeira região é o sólido,
Aqui com certeza é o líquido, depois é o estado gasoso, sem dúvida nenhuma. Pois não. O plasma continua sendo gasoso? Sim. O plasma é um estado gasoso do ponto de vista da agregação molecular, ou seja, as moléculas continuam. Só que essa agitação é tamanha que além de os átomos se chocarem, eles trocam fótons, começam a emitir fótons para tudo que é lado, e por isso aquele brilho característico do plasma. Mas o resto das características continuam similares ao estado gasoso. Galerinha, é importante saber que se esse patamar é a transformação de sólido para líquido, quer dizer que se eu pegar a substância nessa região, vai ter um pouco de sólido e um pouco de líquido. E aqui? Um pouco de líquido e um pouco de gasoso. Show de bola. Só tem um probleminha, meu querido. Esta fórmula aqui, que eu chamava carinhosamente de quimacete, ela funciona super bem nessa região sólida. Ela funciona super bem na região de líquido. E ela até funciona bem na parte gasosa, embora nós não usemos ela muito comumente para gases. Se tu for na parte de engenharia, tu vai ver que a gente muda um pouco as fórmulas para trabalhar com gases. Eles têm umas características meio bizarras, né? Mas aqui no ensino médio a gente poderia aquecer gás usando o quimacete sem problema nenhum. Mas agora, cara, nessas regiões de mudança de estado físico, onde a temperatura fica... Quanto é que é o ΔT de uma temperatura constante? Zero, olha ali, ó. Isso aqui está dando zero naqueles patamares e 0 vezes M vezes C dá zero. Pelo quimacete, a energia está sendo zero aqui nesses patamares, ó. Mas o gráfico me mostra que não. O calorímetro me mostra que houve energia naquela região. Então tu vê, aquilo que nós sabíamos sobre calor até então não vai mais poder ser usado. Para a mudança de estado físico nós precisamos de uma nova matemática, de um novo raciocínio. Matemática é a mesma, mas um novo raciocínio. Então tá, vou pegar uma substância que está aqui quase indo para o estado líquido e vou usar o calorímetro para ver quanto de energia eu gasto para deixar ela no estado líquido. E claro que eu vou começar com água, né? Vou pegar água a 0 graus, vocês devem lembrar, né? Que a água começa a fundir a 0 grau. E olha que interessante. Estava no estado sólido a 0 grau e vai para o estado líquido a 0 grau. A temperatura não vai variar uma gota. Toda a energia que eu for jogar para aquela pedra de gelo vai ser para desagregar as moléculas e levar para o estado líquido. Observe que em laboratório não é fácil isso acontecer. Tu pegar gelo, uma pedra de gelo e jogar calor tanto no interior dela quanto na parte de fora dela ao mesmo tempo. Ela começa a derreter por fora primeiro, porque o calor primeiro atinge a parte externa e depois vai, né, derretendo em direção ao centro. Por isso que a gente geralmente trabalha com gelo picado no laboratório, para pegar as partículas bem pequenininhas e conseguir aquecer ele uniformemente. Vamos supor ainda que eu tenha 10 gramas de gelo nesse estudo. E eu vou lá no calorímetro e meço quanto de energia vai ser gasta daqui para cá. E aí, como eu já trabalhei bastante com isso, eu sei que o calorímetro entregaria para a gente algo muito próximo de 800 calorias, 799,9, 800,002, algo desse tipo. E aqui no laboratório virtual, 800 redondo. Oh, delícia! Pô, peraí! Se fosse 20 gramas e eu realizar a experiência, o que tu acha que vai acontecer? 1.600 calorias. Ou seja, para derreter água a 0 grau, transformar em água líquida a 0 grau, eu vou precisar de uma certa quantidade de calor para cada massa de água que muda de estado físico. E se fosse 30, ia ser o triplo, 2.400. Para uma pessoa normal como nós pode parecer algo óbvio, mas para um gênio da ciência é a oportunidade de inventar uma nova grandeza. Calor específico. Já existia calor específico em nossas vidas, não é isso? Só que esse é latente. O que é algo latente? O que significa a palavra latente? O vírus é um organismo latente, tu concordas comigo? Quase é isso, pode até ter uma mudança. A mudança acho que está até inclusa, que tu vê, eu não sei no lexo, né, no dicionário qual é a definição exata de latente. Eu acho que inclusive deve ter esse aspecto de mudança também. Mas mais importante eu diria, é que fica dormente, não é isso? Latente é que está lá, está armazenado lá de alguma forma, como um vírus que pode passar 100 anos adormecido,
e depois com as condições exatas ele voltar a despertar, certo? Né? Uma semente é latente. Uma semente ela pode ficar às vezes décadas sem germinar, depois tu bota ela na terra, água, e com aquelas condições iniciais ela sai do seu estado de latência e germina. Tudo bem para vocês? Quando eu falo ali calor específico latente, é porque esse calor não está se manifestando na forma de temperatura. Ele está indo para dentro da estrutura, está sendo armazenado no interior da estrutura, certo? Daí o latente nesse caso. Agora olha só que legal. Calor específico latente, não posso usar mais o Czinho de calor, eu vou usar o L de latente. E o que é o calor específico latente de uma substância? É tu simplesmente dividir a quantidade de calor que tu usou para uma determinada massa mudar de estado físico. Esta é a definição de calor específico latente. E eu não gosto dele dessa maneira. Eu prefiro pegar esse N que está dividido e passar. E pronto, agora nós vamos ter uma das últimas fórmulas na parte de calorimetria, que é o famoso quimolesa. A galera chama de quimole às vezes, eu não gosto. Quimole eu acho feio. Aí eu prefiro quimolesa, beleza? Provavelmente alguns dos pais de vocês devem ter aprendido essas duas fórmulas dessa maneira, o quimacete e o quimolesa. É isso aí. Qual é a diferença drástica entre essas fórmulas, meus amigos? Isso, uma tem a ver com o estado físico. Como é que será que eu vou reconhecer na hora do nervosismo da prova? Qual que tem a ver com o estado físico, qual que não tem? Pelo T. Porque se mudar de temperatura, não está mudando de estado físico. Tasca-lhe o quimacete. Se a temperatura não mudou, a única explicação é porque está mudando de estado físico. Corre pro quimolesa, certo? Qual é a questão que eu mais gosto nessa área, que é uma questão que já exige bastante organização do aluno? Eu vou lá e peço, calcule a energia para transformar 20 gramas de gelo a menos 50 graus em vapor d'água a 300 graus. Porque não vai ser uma única fórmula, né? Tu vai ter que primeiro esquentar o gelo, derreter, esquentar a água, evaporar e esquentar o vapor. São 5 cálculos separados. Tu vê, uma pergunta tão rápida de fazer, né? E com uma resposta tão bonita, certo? E é isso que eu vou começar fazendo. Para exemplificar o quimolesa, eu vou já em seguida mostrar esse exemplo, que vai ser uma das questõezinhas da nossa próxima avaliação. Mas antes, com esse exemplo que eu passei para vocês, qual seria o calor latente de fusão da água, H2O? Quantidade de calor, 800 calorias, massa de água, 10 gramas, divide, e o calor latente de fusão da água, 80 calorias por grama. Esse dado é um dado verdadeiro, tá, gente? Embora eu tenha usado aqui uma experiência virtual para mostrar, é um valor verdadeiro. E se eu quiser fazer o contrário, transformar água em sólido, água líquida em sólido? Parabéns, garoto, essa é uma ideia que o vestibular te cobrará, tá bom? Às vezes ele te dá o L de fusão e tu precisa do L de solidificação, e por conta própria tu vai ter que botar o menos. E faz sentido, né, galera? Se para derreter eu tive que acrescentar 80 calorias para cada grama, para congelar eu vou ter que retirar, né? 80 calorias para cada grama. Parabéns! L de solidificação da água é menos 80 calorias por grama. Quero ver se pegaram amanhã mesmo. Quero ver. Eu digo, por exemplo, que o L de liquefação da água, é menos 540 calorias por grama. Alguém poderia me dizer qual é o L de vaporização da água? Não precisa ter medo, não é pegadinha não. Ué, se 1 era 80 e o amigo respondeu menos 80 porque era a transformação inversa, não era isso? O que é liquefação? É tornar líquido, certo? Mas é vir do estado gasoso para o líquido, beleza? O que eu estou falando com menos 540 calorias por grama? Que para cada grama de água no estado de vapor, então eu estou falando a 100 graus, que eu quiser ir para o estado líquido a 100 graus, eu tenho que retirar 540 calorias por grama.
O que seria a vaporização? É tu pegar o líquido e levar para o estado gasoso. Para a vaporização ocorrer, em que temperatura a água líquida já deve estar? A 100 ela já deve estar. E o vapor vai passar para que temperatura? 100, porque durante a mudança do físico não ocorre mudança de temperatura. Qual é o calor então? 540 positivo. Beleza, galerinha? Esses valores aqui, o do 80 e o 540, que é o da água, são tão famosos que o cara faz exercício e acaba decorando esses valores. Claro que se o cara for derreter chocolate, como a Udesc fez esses dias, ela vai ter que te falar o calor latente do chocolate. Não vai ter que lembrar, não vai ter que estar no teu bolso, né? Mas o da água é bacana tu lembrar porque é a substância mais comum de aparecer no vestibular. Então um exemplozinho rápido aqui, para vocês entenderem onde é que o que moleza vai entrar em nossas vidas. Então olha só. Primeiro aqui eu vou botar todos os dados que tu vai precisar nesse problema. Olha que bonito o problema. O que é essa informação aqui? Da água no estado líquido, né? O Czinho da água no estado sólido é 0,5 calorias por grama grau Celsius. O Czinho da água no estado de vapor é 0,45 calorias por grama grau Celsius. O L de fusão da água eu acabei de te mostrar, é 80 calorias por grama. E o L de solidificação, não viaja, e o L de vaporização é 540 calorias por grama. Questãozinha que pode aparecer no teu vestibular, inclusive eu vou te cobrar na avaliação, é: calcule a quantidade de calor para transformar gramas de água a menos 20 graus Celsius em vapor a 300 graus Celsius. Essa questão é muito legal porque ela é muito completa. Calcule a quantidade de calor para transformar 100 gramas de água a menos 20 graus Celsius em vapor a 300. Nosso formulário está ali, o que moleza é a única coisa nova que surgiu. Alguma dica para a gente começar, meus queridos? Parabéns, cara. Do menos 20 ao zero. É a primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Para que a gente não precise ter essa capacidade que o Otávio demonstrou de lembrar mentalmente até onde a gente vai parar, olha a dica que eu vou te dar. Quando for fazer esse tipo de cálculo, primeira coisa, desenha aonde tu vai, da onde tu saiu, o cubinho de gelo a menos 20 graus Celsius e desenha onde é que tu quer chegar. Nuvenzinha de vapor a 300 graus Celsius. Para poder sair daqui e chegar até lá, é direto, é uma conta só? Não, o amigo acabou de perceber que não. Primeiro eu vou ter que levar o gelo até zero. Aí esse gelo eu vou transformar em uma pocinha de água. A que temperatura? Zero. E aí eu vou transformar em água a 100 graus. E aí eu vou transformar em vapor a 100 graus e só depois em vapor a 300. Primeiro, e o 0 e o 100 é contigo, né? Tu é que tem que lembrar que a água derrete a 0 e a água evapora, vaporiza a 100, né? Então aquele 0 e 100 é contigo. Se fosse uma outra substância, álcool, o cara teria que te falar qual é a temperatura de ebulição e qual é a temperatura de congelamento do álcool. Para quem tem dificuldade, 2 pedrinhas de gelo, 2 pocinhas d'água, 2 nuvenzinhas de vapor. 2 pedrinhas de gelo, 2 pocinhas d'água, 2 nuvenzinhas de vapor. Bota as temperaturas, que só vai mudar para ti a inicial e a final, porque as do meio obrigatoriamente tem que ser 0, 0, 100, 100, certo? E aí deu. Agora deu, meu querido. Tu faz um que macete ou que moleza? Por que é que macete? Porque mudou a temperatura e não mudou de estado físico. As duas maneiras de perceber. Que macete ou que moleza? Que moleza a temperatura não mudou. Que macete a temperatura mudou. Que moleza a temperatura não mudou. Que macete a temperatura mudou. Soma e acabou.
Então é muito mais uma questão trabalhosa, uma questão difícil de ter paciência de resolver do que difícil de fazer do ponto de vista técnico. Q1. O Q1 é que macete. Me ajuda com os dados, quero ver se está desligado. Quanto? Isso, tá certo? 100 gramas. Parabéns, é o estado sólido, né? Líquido, sólido, gasoso. Está no estado sólido, 0,5. 0 menos 20. Olha como é perigoso. Menos com menos, mais. A temperatura subiu 20, né, galera? De menos 20 para 0. 20 vezes 0,5 é 10. E 10 vezes 100, 1000 calorias eu gastei no primeiro processo. Agora é contigo, vai. O que agora? Ah, tá, Q2. Vamos copiar a fórmula, né, pra galera que está acompanhando conseguir entender. 100, obrigado, é a massa. É o L de fusão ou é a vaporização agora? Tá indo para o estado de vapor já? Olha o nome, vaporização, né? Ir para o estado de vapor, então quem é? Fusão, obrigado. Quanto? 80. Isso é que é novo para ti, ó. O que moleza, e é moleza mesmo, né, cara? Bota 2 zeros, 8.000 calorias só para derreter o gelo. Q3, obrigado. Macete ou moleza? Macete, que macete. Não mudou nunca, 100, obrigado. Agora está no estado líquido, então é 1, muito obrigado. 100 menos 0, é só acompanhar, é daqui para cá, é o Q3 que eu estou usando, final menos inicial, ó. É só estar concentrado. 100 vezes 100 na matemática profunda, 10.000 calorias. Está quase. Q4. Moleza, né? Que moleza porque muda o estado físico. A massa não mudou em nenhum momento. 540 é o calor latente de vaporização. Olha como é mais difícil vaporizar do que derreter, né? Concordam comigo? É só 80 calorias por grama para derreter e 540 calorias por grama para ir para o estado de vapor. E para finalizar, um que macete, né, galera? A massa é 100, o Czinho do vapor é 0,45 e a variação de temperatura 300 menos 100. 300 menos 100 é 200. 0,45 vezes 100 é 45. 45 vezes 200, vezes 2 dá 90, mais 2 zeros. 9.000 calorias. Mas qual era a pergunta? A pergunta não era a quantidade de calor para sair do gelo e chegar no vapor? O que eu devo responder então? Parabéns! O calor total é Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. Claro que essa questão na prova, gente, eu não olho só a resposta final, pelo amor de Deus, seria crueldade, né? Claro, se o cara acertou a resposta toda, eu dou o ponto, acabou. 2 pontos. Fechou? O cara errou a resposta, eu vou em cada que macete que moleza, eu dou uma parcialzinha para cada que macete ou que moleza que tu acertou. Então não fica preocupado achando que tu vai errar a soma, como muitos fazem, e vai arruinar a tua conta. No vestibular, sim. No vestibular o cara pede para tu pegar a resposta final, dividir por 10.000, por exemplo, e anotar no gabarito. E aí se tu errou a soma, tu perde, né, a coisa. É triste mesmo. Olha só, galerinha, vamos fazer de um jeito que fique fácil aqui, ó. 9.000 mais 1.000, 10.000 mais 10.000, 20.000 mais 54.000, 74.000 mais 8.000, 82.000, é isso? 82.000. O cara ia pedir nesse caso para te dividir por 1.000 e anotar no gabarito da UFSC, que seria 82 o gabarito. Certo? Fiquei com medo, peraí. 10.000, 20.000, 74, mais 8. 8 até 12, ah não, é isso aí, 82.000. 82.000 calorias. E aí, galera, do ponto de vista humano, 82.000 calorias é muito ou é pouco? Quanto é que tu gasta por dia? 2 milhões de calorias por dia, né? 8.000 calorias, 82.000 calorias aí é pouquinho do ponto de vista comparado com a energia
química que um ser humano consome para sobreviver durante um dia apenas. Muito bom! Show de bola! E aí, galera, ficou muito difícil? Trabalhoso sim, agora difícil não, né? A única coisa nova para ti? O que moleza, o que moleza. Vai então fazer o seguinte, ó, falta só 10 minutos, anota a tua tarefa para eu encerrar, comentando mais um detalhezinho que vocês até já conhecem. A tua tarefa vai ser fazer essa conta aqui, ó, para 250 gramas de água, deixar uma água bem geladona aí, ó, menos 50 graus, mas vamos dar uma aliviada aqui no vapor, ó, uns 200 graus Celsius só. Certo? Então essa aqui é a tua tarefinha, ó, que já é uma revisãozinha para uma das questões que nós vamos encarar num trabalhinho ou numa provinha ainda. Temos que marcar, aliás, essa última avaliação do trimestre. Legal. Mas olha que interessante, eu queria relembrar com vocês, começar a relembrar com vocês, os nomes que se dá às mudanças de estado físico. Quero ver se vocês lembram disso. Isso aqui é uma coisa que a gente já viu tantas vezes na nossa história escolar, que alguns de vocês devem estar enjoados já disso. Vai dizer que tu não viu isso pelo menos umas 2 vezes. Eu não sei como gostam tanto de ensinar para as criancinhas isso. Eu só admito que tu erre um desses nomes. 2. Dá para errar 2. Porque os outros não dá para errar, cara. Os outros, o nome está te avisando o que ele é. Então assim, ó, o nome chato aqui é do sólido para o líquido, que é fusão, que não descreve o que está acontecendo. Todos os outros descrevem o que está acontecendo. Então, líquido para gasoso é tornar-se vapor, é vaporização. Do gasoso para o líquido é tornar-se líquido, liquefação. Do líquido para o sólido é tornar-se sólido, solidificação. Então o único que dá para se confundir é fusão. Mas aí tu vai para a eliminação, tu fala os outros primeiro, e aí se bem que fusão é o mais comum na nossa vida, né? Certo? Então, acho que a chance de errar é pequena. Por incrível que pareça, é muito comum a gente presenciar ou ter que utilizar o processo direto da passagem do sólido para o gasoso direto ou vice-versa, que é chamado de sublimação. Em alguns livros mais antigos, o gasoso para o sólido era chamado de ressublimação, mas é mais comum a gente escutar a sublimação também hoje. Para os dois, tanto para a ida quanto para a volta. Mas se tu escutar ressublimação, não é o fim do mundo também. Tu vê que legal. É bacana tu saber esses nomezinhos aí para conseguir se comunicar numa questão, para conseguir interpretar uma questão. Outra coisa legal, ó, é bacana lembrar que a vaporização ela pode ocorrer de 3 maneiras diferentes. A vaporização ela pode ser instantânea, que seria chamado calefação. Ela pode ser forçada e rápida, mas não instantânea, que é a ebulição que tu faz na tua casa, sempre. E pode ser aquela que está ocorrendo agora na tua pele, porque tu sabe que agora na tua pele agora está ocorrendo a passagem de líquido para gasoso, né? Tu tem essa consciência de que tu é uma chaminé de vapor em cada poro teu? Em cada poro teu agora tem vaporzinho saindo. Prova disso é que se tu enrola aquele plástico na pele, né? Tranca alguns minutinhos, daqui a pouco tá tudo babado já de suor, né? Beleza? Então esse vapor que sai da tua pele não é nem ebulição, não tem água sem grau dentro de ti, pelo amor de Deus, né? E também não pode ser calefação, não é algo instantâneo, né? Tu não toma um copo d'água e sai vapor pela orelha, não é isso? Então só pode ser só pode ser evaporação. Olha que bacana! 3 nomes para vaporização, hein? Alguém repete comigo os 3? Calefação, ebulição, evaporação. Faltou só esse. Evaporação. Condensação é um tipo de liquefação, certo? É um tipo de liquefação, né? Então não foi absurdo o que tu falou. Galerinha, exemplos de evaporação que são bem importantes. É o que acontece nas águas dos mares e rios, nas poças, nos varais das nossas casas, certo? Ela é natural e lenta. Ebulição tem que colocar naquela temperatura clássica, que no caso da água tu sabe. Qual é a temperatura de ebulição da água? 100. Aí ela toda começa a borbulhar. E se tu fritou um ovo,
Tá lá com a frigideira bem quentinha. Não façam isso. Isso estraga a panela da mamãe. Aí tu não sei por que tu não espera a panela esfriar. Tu vai lá e abre a torneira em cima da frigideira quente. E aí bate a água na frigideira e quase instantaneamente ela vai para o estado de vapor. Isso é a famosa calefação. Eu adoro calefação. Certo? Desculpa, querido. Ô galerinha, tu vê, ó, apesar de existirem mais estados físicos do que esses três, a gente só bate papo sobre essas três maneiras, né, de transformar. Mas olha que legal. É considerado como o quarto estado da matéria o estado de plasma. O estado de plasma é considerado o quarto estado da matéria. E quando eu falo em plasma, é importante lembrar que plasma é o estado gasoso que emite luz. Estado gasoso que emite luz. Quais são os tipos de plasma que existem? Quente e frio. Me dá um exemplo de cada, pelo menos. O frio é a lâmpada. E o sol, ótimo. Adorei a maneira de exemplificar. O sol é plasma quente, ótimo. As estrelas são plasma quente. A chama de um isqueiro é plasma quente. Então tu vê, é um gás que forma a chama, né? Só que é um gás que está excitado a ponto de brilhar, né? Então plasma aquecido. As soldas de arco elétrico, todas elas, MIG, TIG, aquela clássica de transformador de solda que tu já viu o cara soldando o portão na rua, todas elas são plasma quente. Agora, não é o estado físico mais bizarro que existe, longe disso. Talvez o estado físico mais bizarro que existe, conhecido como o quinto estado da matéria, é o condensado de Bose-Einstein. Condensado de Bose-Einstein. Calma que com um nome desse parece que é uma coisa do além, mas não tem nada demais. Outra, tu não tem que ficar especialista, tem outros estados da matéria sendo estudados agora. Eu lembro que há 3 anos atrás, uma colega, uma aluna minha me mandou por e-mail uma reportagem de umas experiências que eles estavam fazendo com alumínio a alta temperatura e alta pressão, que o alumínio ficava transparente, cara. Imagina um metal, alta temperatura e alta pressão e ainda é transparente, que tu pode ver através dele. Incrível, né? Então agora, provavelmente, alguns laboratórios do mundo estão se desenvolvendo novos estados físicos ou estudando novas situações onde a matéria pode se colocar ou ser colocada. E o que é esse condensado de Bose-Einstein? Olha que viagem. O Bose e o Einstein estavam estudando isso, estudando gases a baixa pressão e baixíssima temperatura. Qual é a menor temperatura que existe? 0 Kelvin. Quanto é em Celsius? Menos 273. 273. Menos 273. É muito frio. Eles estavam analisando o que acontecia com os gases nessa temperatura próxima do 0 Kelvin. Temperatura média? O grau de agitação das moléculas. Quando eu tenho uma nuvem gasosa, as moléculas estão todas agitadas, cada uma por si. Uma se chocando com a outra. Por isso que quando eu falo de um gás eu faço... Mas por espanto dos dois, quando eles colocavam o gás numa temperatura próxima do zero absoluto, as moléculas iam diminuindo de vibração. Só que, por incrível que pareça, elas se organizavam de forma que paravam de vibrar desordenadamente. Elas começavam a vibrar todas juntas como se fosse um único grande átomo. Todas elas para fora e para dentro. Todas juntas. Então não era mais... As moléculas começaram a vibrar em ressonância, como se fossem um único grande átomo. Esta é a coisa mais bizarra que eles presenciaram. E por isso resolveram dizer que é um quinto estado da matéria. Ou quando tu resfria o gás, resfria, e as moléculas começam a ficar lentas e de repente começam a vibrar juntas, dançando todas juntas, como se fosse uma única coisa só. Pô, que bizarro isso, vamos dar um nome para isso. E como os dois estavam estudando, se chamou essa situação de condensado de Bose-Einstein. Beleza? O que seria então o quinto estado da matéria. Amigo, a tua apostila ela traz outras, ela comenta sobre outros estados físicos, gás fermiônico. E se eu não me engano ainda tem mais uma outra substância que a tua apostila cita. Mas é naqueles quadradinhos, só para o cara saber que existe. Mas não se estressem com isso. Sinceramente, se tu for para o vestibular, conhecendo os 3 estados físicos clássicos, mais esses 2 como carta na manga para poder fazer um comentário, ou para não ficar viajando num comentário que ele for fazer, pô, tu tá safo já nessa parte. E tem que saber os nomezinhos. Por incrível que pareça, saber os nomes é importante.
E aí eu peço para tu ter cuidado com fusão e sublimação. Se além disso tu sabe que a vaporização ocorre de 3 maneiras e sabe o nome das 3, aí tu é o cara. Quais são as 3 maneiras de vaporizar? Calefação instantânea, ebulição forçada e numa temperatura determinada, evaporação lenta, natural e abaixo da temperatura de ebulição. Sempre abaixo da temperatura de ebulição, certo? Muito bom. Show de bola, galera. Muito obrigado mais uma vez pela paciência. Anotaram a tarefinha? Tarefinha, ela é trabalhosa, mas ela não é difícil de fazer, não. E, ai meu Deus, e até daqui a pouco. A gente tem matemática hoje? Só isso? Que beleza. Tá bom, galerinha. Bom recreio pra todos. Fala, meu amor. Pode perguntar. É B-O-S-E, Bose.